Então, Romanos capítulo 8, verso 33, diz assim. Vamos ler do verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Veja só, quem vai tentar acusar algo contra aqueles que Deus justificou? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quero que você mesmo aí na sua casa repita comigo assim, ó. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Santo, Deus eterno, que palavra forte, que palavra consoladora, Pai, que palavra que nos dá ânimo. É a Tua palavra, Pai, e nós queremos nos agarrar nela, nos firmar nela, sabendo que o céu e a terra vai passar, mas esta palavra permanecerá para todos sempre. Fala conosco agora, Pai, nesses momentos que nós estaremos aqui, pois te pedimos isso, e que enquanto a palavra estiver sendo pregada, os frutos sejam manifestados, frutos de libertação, de cura, de salvação, estejam sendo, ó Deus, distribuídos na casa, no lar de cada um que está nos assistindo, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Antes de entrar no tema, me veio agora aqui uma passagem, uma história, um acontecimento nos cultos do nosso profeta, onde a coluna de fogo vinha, e então o profeta conseguia, pelo dom que tinha, ele via até mesmo para onde aquela coluna de fogo estava se direcionando. Ele percebia alguém quando estava atraindo a presença de Deus e logo a coluna de fogo se movia até aquela pessoa e em alguns momentos o profeta ficava observando. E há vezes que ele entra até num certo desespero porque ele vê porque assim como Deus trabalha, o diabo trabalha lá também. E às vezes quando a coluna de fogo começava a se movimentar para ir até a pessoa, o diabo começava a desviar a mente da pessoa e a pessoa começava a tirar a atenção e o profeta, eu já vi casos dele dizer, quase perdeu. Ele ficava naquela expectativa. E ele conta daquela pessoa que Deus ia batizá-lo com o Espírito Santo. E ele disse assim, mas ela perdeu
a oportunidade, porque quando o Espírito Santo veio, ela estava olhando para as cortinas da igreja. Por certo, ela tinha pedido, ela tinha orado, estava na expectativa por aquilo, e Deus, então, estava indo para respondê-la, mas em algum momento ela permitiu sua atenção desviar para a cor da cortina, como a cortina estava colocada, e ela perdeu a oportunidade. Então, nesse momento, eu falo isso para que você, aí na sua casa, não perca a oportunidade. Esteja realmente fixo no que está sendo tratado e evite conversações e vamos realmente cultuar Deus para que Deus possa, quando chegar o momento de distribuir a bênção nesta noite, você esteja conectado. Amém? Louvado seja Deus. O nosso tema nesta noite é restaurando sua família. Tratando-se de Deus como o primeiro pai de família, e o profeta diz que o parentesco começou com Deus. Hoje nós temos aqui, somos parentes desse, daquele, vivemos em um mundo de parentescos, famílias. Mas o parentesco, ele iniciou com Deus, porque Deus foi o primeiro que obteve para si uma família. Então, Deus sabe o quanto é importante o bem-estar da família. Ele realmente é o exemplo de um pai que ama, de um pai que preza, de um pai que luta pela sua família. E às vezes a gente vê em algum funeral, quando ali está aquele velhinho, aquela velhinha, e ali os parentes, os filhos começam a recordar situações aonde aquele pai se doou a si mesmo, atitudes que ele tomou pelo bem da família, aquilo é contagiante, é emocionante de ver, né? Agora, pense você, às vezes uma mãe ali com fome, mas na hora, casos, né, em momentos de crise, na hora de distribuir o alimento, ela acaba te deixando o seu pedaço, a sua fatia, para um dos filhos e disfarça ali para que eles não percebam que ela ficou sem comer. Isso é comum. Nos tempos de crise, isso foi comum. Agora, isso não é nem mesmo a sombra da sombra da sombra do amor de Deus para conosco. Por isso, nós precisamos nos sentir amados por Deus. E nós não podemos, irmãos, permitir que o diabo minta para nós e que nós venhamos a acreditar nas mentiras que Satanás coloca, como que Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus parece que não quer me abençoar, como que eu sou o menor de todos. Não, para Deus todos são filhos. Não importa se você está vivendo um péssimo momento ou se você está vivendo um momento de glória na presença de Deus. Deus te ama sempre da mesma forma. E como disse Paulo aqui, nada poderá nos separar deste tão grande amor, desse amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso não são somente pregações, não são só mensagens, palavras, são realidades que nós precisamos incluir no nosso dia a dia e saber o quanto somos amados por Deus e o quanto Ele deseja ver a nossa vitória. Mas esse Deus, como eu disse, de onde começou o primeiro parentesco, né, foi com Deus, quando Ele gerou seus filhos, houve um momento que houve um rompimento nesta família. Não da parte de Deus. Quando você vê uma boa família, às vezes há uma divisão ali, há um problema, aquilo não é da parte daquele bom pai, daquela boa mãe, mas pela desobediência daquele filho, daquela filha, por alguma situação, acaba havendo muitas vezes um rompimento.
Mas eu me lembro do saudoso pastor João Paulo, uma vez ele pregando aqui em Chapecó, e ele disse assim que quando um filho chega em casa, madrugada, e ele está ali pelo mundo, aprontando, quem sabe se drogando, e todo mundo, todos os vizinhos já tem ele vamos dizer assim, pelo apelido, né, de o maconheiro, o drogado, o vagabundo, e assim tantos nomes que se dão para denegrir, né, aquela pessoa. Mas dizia o pastor João Paulo que quando ali pela madrugada aquele filho bate na porta, para a família, ou melhor, para os vizinhos, é o maconheiro que está chegando. Mas para a mãe é: meu filho, é você? Sempre é filho. Sempre é filho. Então nós devemos entender que Deus não ama o pecado e não comunga com o pecado. Mas Deus ama o pecador e o pecador sempre será filho. Tudo o que Deus espera é que essa pessoa reconheça o seu amor e aceite ser consertado por Deus. Porque da parte de Deus, Ele sempre está pronto a curar as suas feridas. Se alguém que está me assistindo está desviado, quem sabe afastado dos caminhos de Deus, e você acha assim: eu fiz tanta coisa que eu nem sou digno de pisar na igreja. Eu nem sou digno, Deus não me quer mais. Lembre que o ouro, por mais sujo que esteja, ele nunca perde o seu valor. Ele só precisa ser lavado, polido e colocado outra vez na vitrine. Então, é necessário que você entenda que Deus te ama, você é família de Deus. E que quando Deus encontra um pecador, não vou dizer que Deus vai amar mais, porque Deus não pode amar mais nem menos, mas eu posso dizer que Deus vai se alegrar mais, isso sim, com aquele pecador que foi encontrado. É como a história do menino que ganhou um barco de brinquedo, e ele brincava. E um dia ele estava ali, tinha chovido e havia umas poças de água, e ele então estava brincando com seu barquinho, colocou naquelas poças de água, estava ali brincando, mas lá em cima do morro houve uma tromba d'água, se sabe, no verão, chove num lugar e no outro não, e desceu pela enxurrada, pela valeta, aquela tromba d'água veio e pegou de surpresa ali, e o barquinho que estava sobre aquela poça desceu água abaixo e se foi. E o menino desceu, procurou, convidou seus amiguinhos e não conseguiram encontrar mais. E ele voltou para casa triste. O tempo passou, mas ele nunca esqueceu do seu brinquedo, que ele amava muito aquele brinquedinho. E um dia aquele menino andando pela rua, passou numa loja de brinquedos usados, móveis usados, esses lugares que vendem essas coisas. E quando ele para assim diante da vitrine, que ele olha, para sua surpresa, o seu barquinho estava lá. E ele olhou, e a emoção, a alegria tomou conta dele, e ele entrou correndo dentro da loja, pegou o seu barquinho e já estava saindo. E o homem diz: ei, peraí, o que é isso? Não, estou levando o meu barco. Não, esse aí é meu. É meu, está aí para venda. Não, isso aqui é meu. Eu conheço, olha essa marca aqui. Isso daí contou a história. Estava brincando assim, e ele se perdeu. Ele disse: tudo bem, pode que um dia foi seu, mas hoje é meu. Se você quiser, você vai ter que pagar por ele, e o valor é tanto. Foi o que aconteceu conosco. Sempre fomos de Deus, mas fomos perdidos e o diabo se apossou. E ele disse para Deus: ele foi seu um dia, mas agora é meu. Se você quer, há um preço. Será que o menino pensou duas vezes? Já tinha pago por ele, agora não vou pagar de novo. Não, irmãos, ele não pensou duas vezes. Ele correu para casa, ele conseguiu suas economias, ele lutou, e ele voltou lá e disse: está aqui. E quando o vendedor, então, ele entregou o barquinho,
a história diz que ele abraçou forte aquele barquinho e disse assim: agora você é 2 vezes meu. Então, pecador, você que está afastado ou fracassado, você, quando é encontrado de volta, você não vai ser mais amado por Deus, mas você vai ser 2 vezes dele. E a alegria de Deus tê-lo de volta é maior, porque você estava perdido e foi encontrado. Aleluias! Então Deus, esse pai de família, esse é o princípio do amor de Deus para com os seus. E nós precisamos primeiro entender isso, porque quando nós entendemos o quanto somos amados, então nós podemos tomar posse disso. Mas se eu não sei, como eu vou poder aceitar? E é o que o diabo quer fazer, é que você não saiba, ou que você esqueça. Ele atingir com uma amnésia espiritual, de tal forma que você não se recorde mais quem você é. Na mensagem Amnésia Espiritual, o profeta conta daquele soldado. Eles foram para a guerra, e você sabe que coisa absurda é uma guerra. Vendo colegas estraçalhados, gritando, pedindo pela mãe, morrendo. Tanta coisa, a mente humana não suporta, e muitos entram em loucura. E havia muitos soldados ali que tinham perdido a mente. E eles entraram numa crise, e eles perderam até sua própria identidade, não sabiam quem eles eram, onde estavam, e entraram numa amnésia. E disse o mensageiro que o exército estava levando todos aqueles soldados em um vagão de um trem, não sei se para um tratamento ou para alguma coisa, e todos eles ali. Mas durante a viagem, então, aquele trem parou em um determinado lugar para um descanso. Ou quem sabe, houve alguma manutenção que precisava fazer no trem, e ele parou, e então o chefe ali, o que estava responsável pelos soldados, resolveu abrir aquele vagão para que eles tomassem um ar. E todos eles ali, com aquela amnésia ali, quem sabe, olhando fixo para algum lugar. Mas, de repente, se despertou entre eles um daqueles moços que começou a olhar, não fixamente em um objeto, mas olhar tudo ao seu redor. E foi olhando, olhando, e de repente ele começou a caminhar. E ele começou a tomar um rumo. E alguém gritou e disse: olha o soldado, ele está escapando. Mas o médico que estava ali, algo assim, ele compreendeu e disse: deixa, algo está acontecendo. Algo está acontecendo, só vamos acompanhá-lo. E ele começou a andar e andar por aquela estrada, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e desceu a colina, e alguém foi o acompanhando, e conforme ele ia andando, a sua mente ia retornando. Por quê? Porque o trem parou exatamente nas terras do seu pai. E ele começou a recordar do ambiente. E quando ele começou a recordar do ambiente, a sua mente começou a voltar. E logo então, ele estava se jogando aos braços do pai e curado, libertado daquela amnésia. Mas o que fez com que isso acontecesse? Foi ele se identificar com a sua origem. Por isso, nós sempre incentivamos as pessoas a vir à igreja. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu estou fraco, venha. Você vai em algum momento ver algo que te identifica. E conforme isso vai desenvolvendo em você, vai gerando fé. E você vai acordando dessa amnésia. E vai lembrando que você tem um pai que te ama, tem uma igreja, tem uma família, tem um pastor que quer o seu bem, que aquela correção que você às vezes até tem mágoa, aquilo era para te ajudar. Mas precisa você se identificar. E para isso você precisa então dar oportunidade.
dar a oportunidade. E eu digo nesse momento para alguém, quem sabe uma mãe, tem um filho fora, uma filha, ore a Deus, diga: Senhor, faça com que ele se identifique em algum momento com algo que o atinja e que o faça recordar das suas origens. Porque na mensagem o pródigo, o irmão Brana disse que quando aquele pródigo estava lá vivendo com os porcos e brigando com os porcos para disputar o melhor pedaço daquelas comidas, lavagens e restos de alimento. Quando ele estava naquela situação, sua mãe, lá na sua casa, com seu joelho dobrado, orou e disse: Pai, envia um anjo para que faça meu filho recordar que ele tem uma casa, para que faça o meu filho recordar que ele tem uma mãe a lhe esperar, um pai a lhe esperar. E o profeta disse: Deus ouviu a oração daquela mãe e enviou um anjo até o moço. E o anjo falou bem no seu ouvido e disse: lembra da sua casa? Lá na casa do seu pai? Não precisa comer isso não. Lá tem fartura. Lá os empregados comem do bom e do melhor. E ele então recordou, mas ele recordou por quê? Porque o anjo falou ao seu ouvido, porque o diabo cega as pessoas, e às vezes você quer fazer a pessoa tomar uma posição, não adianta, ela precisa cair em si, voltar em si, e isso é um trabalho do Espírito Santo, é aí onde entra a intercessão, a oração, não a acusação, não o xingamento, não dizer você virou um imprestável, não. Ele está vivendo aquilo, ele só conhece aquilo. E ele então recordou, e a Bíblia diz que ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluias! Então Deus é esse Deus de amor. É esse pai que está em busca desses que estão desamparados, que estão em amnésia, em esquecimento. E houve então, como eu disse, esse rompimento ali na família de Deus. Eles ouviram umas vozes que não deveriam ouvir. E o pecado rompeu. E Deus não esperou, aqui é um ponto, irmãos. Deus não esperou que Adão voltasse arrependido, chorando e dizendo: Pai, eu errei. Porque Deus sabia que no momento que eles foram atingidos, suas memórias foram apagadas. E eles não teriam memória para recordar. Entende? Por isso que o próprio Jesus, ele não pede para nós aquilo que primeiro ele não desse exemplo. E quando ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, o que ele diz? Vá até ele. Mas parece ao contrário, se o irmão pecou contra mim, é ele que tem que vir, é ele que tem que se humilhar, é ele que tem que pedir perdão. Não, irmão, se ele pecou contra ti, ele está sobre um espírito errado. Ele não vai conseguir compreender, ele não vai conseguir, ele está numa amnésia. Mas não vai até ele com pedras na mão, não vai até ele com pau na mão, não, vai até ele com amor. Vai até ele, não com argumentos, vai até ele e o abrace. Vai até ele e diga: irmão, se há alguma coisa da minha parte, me perdoe. Ah, mas eu não tenho, foi ele que errou. Será que alguém erra 100%? Um lado pode ter errado mais, mas o outro lado sempre tem alguma participação. Pede do seu lado. E isso vai fazer com que um lapso seja atingido em sua mente e ele comece a recordar, a se libertar daquela amnésia. Lágrimas começam a escorrer e logo ele está te abraçando e dizendo: meu irmão, é eu que tenho que te pedir perdão. Deus disse para nós fazer isso porque foi isso que ele fez. Ele não esperou Adão vir, ele foi. O homem pecou, o homem se afastou, mas ele foi até a sua família. Adão, onde estás? E ele preparou um substituto, e vocês veem no grande plano de Deus, como ele começa a trabalhar para restaurar, o tema restaurando sua família, para restaurar de volta a sua família aos princípios que ele um dia sonhou e que ele estabeleceu.
E o profeta, creio que na mensagem da deidade de Jesus Cristo, não me falha a memória, ele fala do tríplice propósito de Deus. Quais são esses tríplice propósitos de Deus? Primeiro, Deus quis manifestar-se. Porque ele precisava se manifestar para que chamar a atenção dos seus filhos. Aquele moço acordou da amnésia porque a natureza, o local se manifestou diante dele e ele começou a reconhecer suas origens. Vocês estão me captando? Quando ele viu e começou a ver aquelas árvores, aquilo começou a buscar lá atrás nas informações dele algo. Por isso, o primeiro propósito de Deus, ele quis manifestar-se a seus filhos, para que eles olhassem e vissem, não me é estranho, eu o conheço de algum lugar, essa voz não é estranha para mim. Por isso Deus se manifesta ao pecador através de você, através de um folheto, através de um hino. E quando aquilo acontece, a amnésia começa a ser quebrada. Então o primeiro propósito de Deus na restauração da sua família, ele quis manifestar-se. E ele se manifestou. Ele veio, ele se fez carne. Ele se tornou homem e veio para estar cara a cara com o homem, para que o homem o sentisse de perto, para manifestar o seu amor, o seu poder, a sua graça, para lavar os pés dos seus filhos. Ele não veio, irmãos, para cobrar e dizer, eu vim aqui agora para cobrar de vocês uma conta, vocês me devem. Não, não foi isso. Ele veio para mostrar quem ele era. Para mostrar que ele era amor, que ele era graça. Para mostrar, igreja, para a prostituta que estava ali esperando para ser apedrejada, que ele era o perdão, que ele era a porta que podia se abrir. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. O que Deus estava fazendo? Se manifestando, mostrando quem Ele era. Ah, irmãos, e quando Ele começou a fazer isso, a amnésia do povo, da família, começou a ser quebrada. Logo a mulher prostituta que estava lá no poço, quem sabe esperando algum dos seus clientes por ali, quando ela vê aquele homem, ele começa a se manifestar. E a dizer para ela quem ela era, sobre seus pecados, sobre sua vida obscura. Oh, irmãos, a amnésia dela se foi. Ela fazia tudo aquilo, irmãos. Uma pessoa louca, fala coisa desconexa, age de forma tão atrapalhada, porque ela esqueceu quem ela é, ela esqueceu sua identidade, você não pode culpá-la por o que ela está fazendo. Não jogue pedra no pecador ali fora. Não jogue pedra naquele seu amigo, irmão que se foi. Ele está numa amnésia. Ele precisa que alguém manifeste-se a ele, para que ele recorde das suas origens. E nós somos, igrejas, as ferramentas que Deus pode fazer. E Jesus começou a falar para ela. E logo, irmãos, a amnésia dela se foi. E ela saiu correndo pela cidade dizendo, venham, venham, vejam comigo um homem que falou tudo sobre minha vida. Porventura não é ele o Cristo que haveria de vir? Ali sua amnésia caiu. Nunca mais se ouve falar dessa mulher se prostituindo. Nunca mais se ouve falar dela, irmãos, com atitudes obscuras. Mas se ouve ela agora, pelo resto da sua vida, servindo a Jesus, apoiando a obra, sendo uma bênção. Oh, irmãos, como isso, gostaria que isso fosse aprofundado em nossos corações. Então Deus, nesse intuito de restaurar a sua família, a primeira coisa Ele quis fazer o quê? Manifestar-se. Segundo propósito, reinar sobre seu povo. Porque a partir do momento que Ele se manifesta, e então você quebra aquela amnésia, você vê que Ele é o teu
rei, o teu senhor, aí ele pode começar a conduzir a sua vida, reinar sobre você. E ao reinar sobre você, ele vai te levar ao novo nascimento, ele vai te levar a nascer de novo, a ser cheio do Espírito Santo, para então cumprir o seu terceiro propósito. Qual é? Levar o seu povo a seu reino restaurado. Entende a sequência? Primeiro, manifesta-se. Aí você lembra, reconhece quem ele é. Quando você o reconhece, você o aceita, ele então pode reinar sobre você. E ao reinar sobre você, ele vai trabalhar na sua vida, vai tirar o que é errado, vai mudar os seus hábitos, vai te preparar para quê? Para uma restauração de família. E então, cumpre-se o seu terceiro propósito, levar sua família ao reino restaurado. Aleluias! E é para isso que estamos caminhando, igreja. Para aquele reino restaurado, aonde voltaremos ao Éden original. Oh, irmãos, isso está tão perto. Deus quer, irmãos, se expressar através daqueles que o reconhecem. E esse é o tempo. Agora, Deus não tem outras mãos para fazer essas coisas a não ser as nossas, a não ser a sua, a minha. Deus nos criou, irmãos, para compartilhar conosco o seu reino, o seu domínio. Ele não criou, irmãos, para Ele toda a beleza e toda a glória que vemos, porque Ele já é a beleza, Ele já é a glória, Ele não precisava dessas coisas. Mas Ele criou tudo isso para nós, para compartilhar conosco o seu governo. E na mensagem Éfeso, página 89, o profeta nos diz assim, do livro das Eras da Igreja, 89, veja só. Aleluias, você está acompanhando aí na sua casa? Você está acompanhando? Louvado seja Deus. Ele diz assim, ó: a intenção de Deus para com sua criação, o homem, é expressar suas palavras. Em Gênesis, Adão recebeu a palavra para que vivesse dela. Uma vida vivida da palavra seria a palavra expressada. Isso é verdade, não é? Mas viveu Adão dessa palavra? Não. Porque ele deveria viver de toda a palavra, e ele falhou em atentar para toda a palavra. Então levantou-se Moisés, que grande e poderoso homem ele era. Todavia ele também falhou em viver de toda a palavra. E esse profeta, o tipo do grande profeta que viria, falhou, irado em obedecer a palavra. Moisés falhou, ficou irado, feriu a rocha, quando deveria falar com a rocha, que era o tipo de Cristo. Veja. E houve também Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o próprio coração de Deus. Ele falhou por adultério. Veio a cabeça, a saber, Jesus, que também precisou ser tentado para ver se ele viveria de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Então Satanás foi frustrado, pois ali estava um que vivia do está escrito. E aquela obra-prima de Deus venceu, refletindo a palavra de Deus. Então este ser perfeito, manifestado, foi dado à cruz, como perfeito Cordeiro de Deus, para o perfeito sacrifício. E na árvore ele recebeu as feridas de morte, para que nós, por ele e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida, e então essa vida dada gratuitamente nos capacitasse a vencer e expressar a palavra de Deus. E agora, a esses filhos de Deus, que vencem por ele, é dado o quê? O privilégio do paraíso. Amém? Ele veio, foi tentado, venceu. Para quê? Para restaurar a sua família de volta. E agora a esses que vencem por ele é dado o privilégio do paraíso de Deus e a constante comunhão de Jesus Cristo. Nunca mais haverá qualquer separação dele. Aonde ele for, sua noiva irá. O que é seu,
Ele compartilha com seus amados numa relação de co-herdeiros. As coisas secretas serão reveladas, as coisas obscuras serão aclaradas. Conheceremos como somos conhecidos e seremos como Ele. Esta é a herança do vencedor, que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho de Jesus Cristo. Como anelamos por aquele dia em que os caminhos tortuosos serão todos endireitados e estaremos com Ele um tempo sem fim. Que esse dia possa apressar sua aparição e nós possamos nos apressar em obedecer sua palavra e assim provar nosso mérito em compartilhar da sua glória. Amém? Aí está, irmãos, a nossa grande expectativa. Que esse dia se aproxime rapidamente, aonde vamos compartilhar junto com Ele de tudo. Então esse grande Deus, irmãos, quando nós encontramos nossa posição, o que somos nele, nós encontramos poder. Você encontra poder. Você não vai ser mais um ouvinte de Satanás para ficar ouvindo esses pensamentos negativos. Não, você encontra poder quando você encontra sua posição em Cristo. Então Deus, esse pai de família, irmãos, Ele veio para restaurar, para trazer nós de volta. E tudo que nós precisamos, porque Ele nos enviou a esse mundo, um mundo cheio de problema, e Ele sabia por cada situação que nós iríamos passar. Mas Ele, irmãos, como há um ditado que diz, quem casa quer casa. O jovem que quer casar, ele tem que querer casa, tem que querer um emprego para poder sustentar a sua família. Quando Deus quis família, Ele teve que ter nele tudo o que essa família iria precisar. E não seria pouca coisa que nós iríamos precisar. Por isso, irmãos, tudo o que nós precisamos, se você se encontra em alguma situação, lembre-se, Deus tem o remédio certo para você. Ele é esse grande Pai que veio para restaurar a sua família. E Ele não vai cobrar de você algo para você fazer sem que você possa. Ele te colocará em suas mãos. Esse grande Elohim, a palavra Elohim quer dizer aquele que existe por si mesmo. Ele quis ter uma família. Então veja, Ele é chamado de Jeová, que quer dizer aquele que habita com sua família. E esse grande Jeová, Ele então colocou em si mesmo muitos atributos que nós iríamos precisar. Os 7 nomes compostos de Deus. Por isso, irmãos, Ele é o grande Jeová Jirê. Por que Jirê? Quer dizer aquele que provê. Ele sabe que essa família, que você, vou falar para você individualmente, você entraria em situações onde precisaria ser provido para ti uma saída. Não haveria ali, tinha que ser criado. Ele faz. Ele criou um caminho onde não havia caminho no Mar Vermelho. Ele criou o maná, onde não havia comida no deserto, não havia como eles plantar, como eles colher, mas ali estava aquele pai de família, Jeová Jirê, provendo para eles o necessário. Abraão precisou de um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaac, ali estava Jeová Jirê e proveu o sacrifício na hora da necessidade. Então você, família de Deus, há alguma coisa que precisa, você não vê, não tem, não sei de onde pode surgir, Ele é Jeová Jirê. Acesse a Ele por fé, como vimos esta manhã, e diga, Senhor, eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que o Senhor é Jeová Jirê, eu preciso, Senhor. E vai vir, porque Ele é Deus, amém? Ele é Jeová Rafa. Ele sabia que essa família ficaria doente. Ele sabia que chegaria 2020, haveria uma praga chamada Covid-19. E ele então disse, pois bem, eu sou Jeová Rafa, aquele que sara todas as enfermidades. Então, quando estiver doente,
Você não está sozinho. Acesse a esse atributo da cura e diga: Deus, mesmo que eu não compreenda como vai ser, mas tu és Jeová Rafa, sara meu filho, sara minha filha, sara a mim mesmo. Aleluias. Ele sabia que haveria momentos de tribulação, onde a nossa paz seria tirada por homens maus, por situações complicadas na vida. Então ele criou para si mesmo o atributo de Jeová Shalom, aquele que te dá paz. Na hora da angústia, você olha e diz: Senhor, eu preciso de paz. Ele diz: está aqui, meu filho, toma desse meu atributo, eu sou sua paz, eu sou seu conforto, aleluia. Ele é Jeová Tsidkenu, que significa o quê? O Senhor é a minha justiça. Quantas vezes somos injustiçados? Quantas vezes as pessoas querem tirar aquilo que é nosso? Mas você tem o Jeová Tsidkenu, aquele que é a tua justiça. Aleluias! Ele é Jeová Raá, que significa o Senhor é o meu pastor. Haveria momentos que você estaria entre lobos e precisaria um pastor para espantar os lobos. Precisaria um pastor para tirar os carrapichos da sua lã. Ele é Jeová Raá. Ele é Jeová Sama. O Senhor está presente. Naquele momento que todos vão embora, você fica sozinho. Convida Ele. E Ele está ali, Jeová Sama, aquele que está presente. Ele vai vir ali para te acariciar, para ser aquela companhia, para te ouvir, ou para ficar em silêncio com você, mas para que você sinta que alguém está contigo. Por isso você aí, irmão, na sua casa, você está precisando, está se sentindo tão só. Lembre-se que esse pai de família, ele tem esse atributo para você. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E a Bíblia diz: quando o inimigo se levantar como torrentes de água, Ele alvorará a sua bandeira. Ele levanta a sua bandeira. E uma bandeira, ela serve para quê? Para demarcar limites. Quando o exército conquista um lugar, o que ele faz? Ele hasteia a bandeira, dizendo: aqui é propriedade de tal país. Então ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E ele tem alvorado a bandeira do Evangelho na sua vida, dizendo: é minha propriedade. Satanás, não toque, não entres, porque aqui é propriedade do Deus Altíssimo, Jeová Nissi, aleluias. Mas ele sabia também que haveria momentos onde você estaria tão desnutrido por causa do calor da batalha. E ele se manifestou também como o grande El Shaddai, aquele que tem seios. Uma família precisa de um seio, de uma mãe. E ele então, sabendo disso, ele criou para si um atributo feminino para nutrir a sua fome. E quando Abraão estava ali tão fraco, tão velho, não podia ter um filho, ele apareceu como Jeová, como El Shaddai, e disse: Abraão, tu está tão fraquinho, não está? Vem cá, vem nos meus braços, venha nutrir-se dos meus seios. E quando Abraão começou a se nutrir dos seios do grande El Shaddai, ele começou a sentir força dentro de si. Ele começou irmãos, sentir que sendo renovado, e o carretal da vida começou a enrolar outra vez, e ele voltou a ser jovem. Sara voltou a ser jovem, e eles puderam ter filho. Então, em qualquer situação, irmãos, ele tem o remédio necessário para aquele momento. Oh, quando Elias, irmãos, estava tão cansado da luta, que ele deitou debaixo do zimbro e disse: Senhor, eu quero morrer. Mombrana disse: sabe o que Deus fez? Mandou o anjo das mãos mais macias para que descesse. Ele escolheu ali um anjo padeiro e um anjo de mãos macias. E ao anjo padeiro ele diz: vai lá, faz um pão para meu filho. Põe todas as vitaminas que tem no céu, tudo que precisa.
E então aquele anjo despejou todas aquelas vitaminas, fez aquele pão bem vitaminado. E acordou Elias e disse: come. E ele comeu. Mas ele estava cansado. Quando você está cansado, você precisa também dormir. Porque às vezes teu sono é atribulado. Então, depois que o anjo padeiro deu aquele pão vitaminado, veio a vez do anjo de mãos macias. E o profeta diz, e o anjo acariciou ao profeta. E ele dormiu. Um sono profundo. Acordou, recebeu mais uma porção de pão bem vitaminado. Foi acariciado pelo anjo outra vez, dormiu. E quando acordou, irmãos, ele estava tão forte, que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aleluias! Se você precisa disso, Deus tem um anjo padeiro para fazer um pão bem vitaminado para você, fortalecer as suas forças, fortalecer a sua mente. Ele tem um anjo de mãos macias para te dar um bom sono. Davi disse, em paz me deito e durmo, porque só o Senhor me faz dormir em segurança. Irmãos, nós temos um Deus, nós temos um Pai, Ele está à nossa disposição. Tudo o que precisamos fazer, irmãos, é crer, é aceitar. Vamos nos colocar de pé e reconhecer que você é amado, você é querido. Não importa a situação que você esteja, Deus tem tudo isso para você. Deus tem, Ele é o pastor para te cuidar, Ele é Jeová Raá, Ele é Jeová Sama, Ele é aquele que está presente, fazendo companhia 24 horas, Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, aleluias, Ele é Jeová Jirê, Ele pode prover as suas necessidades nesta noite. Eu não sei o que é teus problemas, mas se inclui alguma dessas coisas que estou citando. Ele é Jeová Rafa, o Senhor que te cura. Está doente? Ele vai tocar em você essa noite. Somente creia. Ele vai vir a você como Jeová Rafa para te trazer a cura. Você está angustiado, Ele é Jeová Shalom, aquele que tem paz. Para tirar todo esse medo, toda essa tribulação da sua vida. Louvado seja Deus, feche seus olhos. E diga, Senhor, eu sei que eu sou teu filho. Eu sempre fui amado. Diga, Deus, perdoe, porque às vezes eu esqueço da sua grande graça. Eu esqueço que o Senhor veio para restaurar essa família. Eu não estou afastado de Ti, porque o Teu sangue me reconciliou. Eu sou digno de tudo isso que ouvimos esta noite. Diga para Deus. E eu não vou aceitar viver à mercê das situações que o diabo me impõe. Eu não vou assinar pacotes que o diabo vem entregar na porta da minha casa, não. Quando você aceita aquela doença, é como você assinar o pacote que o carteiro traz. Devolva e diga, não, esse não é endereço, não. Isso não pedi, eu não encomendei, isso não é meu, leva de volta. Aleluias! Louvado seja Deus, não aceite. Essa semana, meu filho mais novo estava falando, ele disse, o diabo deve de vez em quando se contorcer de dor lá no inferno, de dor de barriga. Ele disse, porque quando a doutora disse que eu tinha, esqueci o nome agora, que não pode com lactose, né? Intolerância à lactose, inclusive eu levei ele para o hospital, mal, com muita dor. E ela disse que o problema era por causa da lactose. E ele por si mesmo disse, Satanás, eu não aceito. Eu gosto de comer essas coisas e vou continuar comendo.
E desde então, ele continuou comendo e nunca mais teve problema. E ele do nada, essa semana disse, o diabo de vez em quando se contorce de dor, porque eu mandei para ele aquela dor de barriga, porque não era minha. Aleluias! É isso, você não pode aceitar. Agora, se o médico diz, esse problema é porque você é intolerante à lactose, nunca vai poder comer nada que contenha leite. E você diz, que pena, eu gostava tanto. Pronto, você assinou o pacote, você recebeu a mercadoria que o diabo te enviou. Nessa noite estou dizendo a você, não aceite nada que o diabo vem colocar na sua vida. E se porventura você já tem assinado, faz um documento entregando de volta, dizendo, volta a mão do dono original, porque Deus me fez para ser livre de todas essas coisas. E Ele restaurou a mim na sua família, me dando direito à paz, à saúde, à cura, à libertação, à justiça. Eu tenho direito a tudo isso. Precioso Deus e eterno Pai, Tu tens nos restaurado de volta a sua família. E tudo isso é nosso, Pai. Agora, às vezes, eu sei que eu estou falando para alguns que estão sofrendo de amnésia. Esqueceram desses benefícios. Pai, mas que ao ouvir essa palavra, aconteça como o jovem soldado, que começou a reconhecer o ambiente familiar. Deus, que eles recordem de suas origens. E eu sei que isso é trabalho do Teu Espírito, Pai. Por isso, Pai, eu entrego essa palavra esta noite. E peço que o Teu bom Espírito Santo continue agora esta mensagem, fazendo esta obra, Pai, de restauração, de restabelecer a vitória na vida dessas pessoas. Aquele que está desviado, está fora da comunhão, está fora da ceia. Meu Deus, que neste momento, onde ele estiver, ele possa dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Oh Deus, conceda isso, Pai. Pois nós não aceitamos viver uma vida à mercê das situações deste mundo, quando o Senhor nos restaurou para a totalidade das bênçãos celestiais. O Senhor pagou o preço, nos redimiu. Oh Deus, o Senhor reconciliou de volta a família, de volta, Pai. E o abismo que separava esta família já não existe mais. Oh Senhor, eu oro por meus irmãos, eu oro para que o Senhor cure o enfermo nesta noite, eu oro para que o Senhor dê paz ao que está angustiado, atribulado, eu oro para que o Senhor faça justiça para aquele que está sendo injustiçado, eu oro, cara, para que o Senhor venha prover a necessidade, Pai, quando ele olha e não vê, não tem, não há caminho, mas Tu podes abrir caminho, Tu podes abrir porta onde não existe porta. Deus, continua isso, Pai. E essas mãos agora, em lugares que eu não sei, não conheço, mas lá está aquele irmão, aquela irmã com a mão levantada, lágrima no rosto, dizendo, Senhor, Tu falou comigo. Pai, toca agora, Pai. Consolide a Tua vitória e os faça vencedores por Cristo Jesus. Porque pela autoridade da Tua palavra, eu repreendo a Satanás, para que tire as mãos dessas propriedades. Satanás, leva de volta a mercadoria que trouxeste, porque nós não aceitamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, todo espírito de sedução, do pecado, da malícia, todo espírito da mentira, da cobiça, todo espírito de enfermidade, seja o que for, do desânimo, Satanás, Tu estás repreendido, e a vitória está determinada ao povo de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém.